Em muitas civilizações ao longo da história, há um mito que se repete: a destruição da humanidade por um dilúvio. Ela pode ser provocada por chuvas torrenciais, enchentes avassaladoras, ondas marinhas gigantescas ou pelo afundamento de continentes debaixo do mar, como o mito de Atlântida. É uma catástrofe enviada por Deus ou pelos deuses para punir a humanidade por suas faltas morais ou religiosas e sua desobediência às regras e leis. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer a história de alguns dilúvios que foram relatados nas mitologias, então assistam até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje vocês vão conhecer os dilúvios que acabaram ocorrendo em algumas mitologias. Mas antes de tudo, peço para vocês que são novos no canal se inscreverem aqui embaixo e clicarem no gostei, que isso ajuda muito no compartilhamento do vídeo. Então sem enrolação, bora começar! Zeus quis destruir os homens da Idade do Bronze por causa de suas perversidades e vícios. Enviou então um grande dilúvio e pediu a ajuda do seu irmão Poseidon, deus dos mares. As águas dos rios e dos mares inundaram toda a terra, engolindo rebanhos, casas, homens e animais. O Titã Prometeu, uma raça gigantesca que habitou a terra no início dos tempos, advertiu seu filho Deucalion, o mais justo dos homens, e Pirra, a mais virtuosa das mulheres, sobre o dilúvio. Instruiu o casal a construir uma grande arca, onde, durante 9 dias e 9 noites, flutuaram sobre as águas do dilúvio e acabaram por encalhar nas montanhas do Parnaso. Terminada a inundação, Zeus lhes enviou Hermes, concedendo-lhes a satisfação de um desejo. Deucalion pediu que renovasse a humanidade. Foi-lhes ordenado então que atirassem para trás os ossos de sua mãe. Pirra se horrorizou dessa impiedade. Entre aspas, não podemos profanar os restos de nossos pais. Mas Deucalion lembrou-lhe que os deuses falam por metáforas. Interpretou os ossos como sendo pedras, os ossos da terra, que é a mãe comum de todos. Os dois apanharam pedras e começaram a atirá-las para trás, sobre os ombros. Das que Deucalion atirou, nasceram homens. Das que Pirra, nasceram as mulheres. Os escandinavos relatavam uma história de um gigante chamado Ymir, morto pelos filhos do deus Bor, Odin, Vili e Ver. O sangue de Ymir submergiu a terra, a tal ponto que quase todos os gigantes, a maravilhosa raça que, segundo a mitologia escandinava, habitava o nosso planeta, pereceram no grande dilúvio, exceto o gigante Bergelmir, que se tinha posto a salvo com sua mulher num barco. O deus Trovão, preso pelo pai de Nukuá e seu irmão Fuxi, lhes deu um dente quando eles o libertaram. Desse dente cresceu uma árvore que produziu uma cabaça, onde as crianças sobreviveram à inundação que se seguiu. Elas se acasalaram, mas produziram apenas um pedaço de carne disforme. Fuxi o cortou em pedaços e espalhou sobre a terra para produzir a humanidade. O dilúvio foi causado quando Kong Kong derrubou os pilares que sustentavam o céu, e por conta disso derramando milhões de litros sobre os habitantes do mundo. O deus Vishnu, por 10 vezes, desceu à Terra assumindo a cada vez uma forma diferente, isto é, apresentando-se sob o novo avatar como animal, humano ou a mistura de ambos. O primeiro avatar foi o peixe Matsya. Conta-se que um dia, o sábio Manu fazia suas abluções quando um pequeno peixe nadou até suas mãos. O pequeno animal suplicou que o levasse consigo e cuidasse dele. Manu colocou o peixinho numa jarra, mas o animal cresceu de tal modo que foi necessário transportá-lo para um tanque. No dia seguinte, já não cabia no tanque e passou para um lago. No outro dia, o lago já era pequeno para contê-lo. Leve-me para o mar, disse o peixe a Manu. Manu obedeceu e, como recompensa, o peixe Matsya advertiu do dilúvio que aconteceria em breve cobrindo toda a terra. Enviou-lhe um grande barco e deu-lhe a ordem de nele colocar um casal de cada espécie vivente e semente de todas as plantas. Em seguida, mandou-o entrar no barco. Logo que Manu embarcou, o oceano submergiu. Via-se apenas Matsya, o deus Vishnu, sob a forma de um grande peixe unicórnio, com escamas de ouro. Manu amarrou uma corda ao chifre do grande peixe e viu então que a corda era a serpente Vasuki. E a humanidade, os animais e as plantas foram assim salvos da destruição geral. Na mitologia persa, o deus Ahura Mazda ordena que o primeiro homem, Jamshid, se esconda em uma caverna com seus melhores homens, animais e plantas, porque o mundo será destruído por um dilúvio, por Ahriman, o deus do mal.
A história mais conhecida do dilúvio é aquela descrita na Bíblia, em que Noé, seguindo as instruções divinas, constrói uma arca para a preservação da vida na terra, na qual abriga um casal de cada espécie de animal, bem como a ele e a sua família, enquanto Deus, exercendo julgamento sobre os antediluvianos, inundava toda a terra com uma chuva que duraria 40 dias e 40 noites. Após alguns meses, quando as águas começaram a baixar, Noé enviou uma pomba que lhe trouxe uma folha de oliveira. A partir daí, os descendentes de Noé teriam repovoado a terra, dando origem a todos os povos conhecidos. Nessa mitologia existem duas histórias. A primeira, a epopeia de Atrahasis, datada de 1750 a.C., é a mais antiga história conhecida sobre o dilúvio. Foi gravada com sinais cuneiformes sobre 3 tabletes de argila em acadiano, língua da antiga Babilônia. Atrahasis, que significa extremamente sábio em acadiano, é o protagonista que sobrevive à inundação. Seu nome aparece também em uma lista de reis da cidade sumeriana, de Shuruppak, nos tempos anteriores à inundação. Enlil, deus do vento, descontente com a superpopulação, decide destruir a humanidade com um dilúvio. Enki, o deus da água, adverte o herói Atrahasis e o instrui a derrubar sua casa e construir um barco de grande tamanho e 3 andares. O barco deve ter um teto e ser bem vedado com betume. Atrahasis embarca com sua família e os animais. A tempestade começa e é tão violenta que até os deuses ficaram com medo. Após 7 dias, as chuvas pararam e a água começou a baixar. Atrahasis desembarca e faz um sacrifício aos deuses. Existe também a epopeia de Gilgamesh, que chegou a nós em fragmentos datados do século 8 a.C., escrito em acadiano. É uma versão posterior do épico de Atrahasis. Conta a história do deus-herói Gilgamesh, rei da cidade sumeriana de Uruk. Neste épico, o episódio do dilúvio é muito similar à versão bíblica, e o sobrevivente chama-se Utnapishtim, o homem justo e imortal, equivalente a Atrahasis e ao Noé hebraico. Gilgamesh quer saber como Utnapishtim obteve sua imortalidade, e é então que ele conta a história do dilúvio. Os deuses decidiram destruir a humanidade, e a deusa das águas profundas adverte Utnapishtim e o instrui a derrubar sua casa e a construir um barco, dando-lhe as dimensões precisas e que fosse vedado com betume. Sua família inteira embarcou junto com seus artesãos e todos os animais do campo, 2 a 2. Então veio a tempestade violenta e durou 6 dias e 6 noites. O grande Deus Criador Viracocha tinha feito a terra e o céu e criado a primeira humanidade. Ordenou que os homens guardassem harmonia entre si, obedecessem a um código moral e o servissem e honrassem. Uma parte das suas crianças, contudo, deixou-se dominar pelo orgulho e entregou-se a maldades, vícios e devassidão. Zangado, Viracocha transformou os devassos em pedras, outros em animais e afogou os demais. Mandou em seguida um grande dilúvio, chamado Unopachacuti, para cobrir o mundo. Poupou 3 indivíduos destinados ao repovoamento. Quando as águas desapareceram, restou apenas o lago Titicaca para os homens lembrarem do dilúvio. Viracocha criou uma nova humanidade e mandou-a povoar diferentes regiões. Retirou do lago o sol e a lua para fornecer luz. Naqueles dias, a lua era mais brilhante do que o sol, o que fazia ser adorada por muitas tribos. Um dia, enciumado, o sol lançou um punhado de cinzas à face da lua, tornando o seu brilho opaco. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Um abraço, fui!